Bom, eu vou falar sobre como administrar o seu tempo. A vida já é curta e nós a encurtamos ainda mais desperdiçando o tempo. Então é interessante que nós pensamos agora em um ou dois dos maiores seres humanos que nós conhecemos, né, na nossa opinião, que já viveram nessa terra, ou aquelas pessoas mesmo que são referência para você. Pense em dois nomes. Então, pense agora quantas horas por dia esta uma ou duas pessoas tinham para atingir os seus objetivos. 24 horas. Então, cada ser humano ele é agraciado com 24 horas no dia, independente da cor, raça, sexo, idade ou qualquer outra denominação. Então, cabe a cada um saber administrar o seu tempo da melhor forma possível, evitando assim estresse, ansiedade e tantas outras coisas que nós vivemos atualmente. Bom, o tempo é um dos maiores luxos do século XXI e ele não passa na mesma velocidade nem na mesma circunstância para todas as pessoas. Então, saber disso não vai aliviar também a angústia de quando a gente chega no fim do dia e vê que a gente deixou para trás e deixou de fazer muitas coisas, ou então quando chega no fim do mês e do ano e a gente vê que realmente faltou tempo para que a gente pudesse elaborar e pudesse fazer tudo aquilo que a gente tinha pensado em fazer no decorrer do ano ou no decorrer de um mês. Mas a propósito, quanto tempo que você tem? Um dia, né, esse dia a dia no nosso mundo globalizado, o tempo parece que não é mais suficiente para que a gente consiga realizar todas as atividades a qual nós nos propusemos. Então, essa busca pelo sucesso profissional, pelo sucesso pessoal, as exigências que a gente encontra hoje no mercado de trabalho, os estudos contínuos, eles vão consumindo a nossa energia e vão talvez sugando a nossa motivação, nos deixando sem saber realmente quais são as nossas prioridades, o que a gente realmente deveria focar, o que a gente quer ou o que a gente não quer para a nossa vida e quais são as nossas escolhas. Então, a pergunta é: como administrar o nosso tempo, dar conta de todas as nossas rotinas e ainda assim conseguir o tempo de ser feliz e ainda assim conseguir ser feliz? Bom, primeiramente, a gente tem que rever as nossas prioridades. A gente deve exatamente parar e pensar, rever o que realmente é importante para mim. Qual aspecto da minha vida eu vou dar maior prioridade no momento? O que eu devo fazer primeiro? Então, se planejar, ele não é uma perca de tempo. Se planejar é ganhar tempo ao longo prazo, porque você vai executar as atividades com o seu tempo determinado e com as respectivas coisas que você tem que fazer. Se você tem 2 dias para fazer determinada atividade, você deve desempenhar aquela atividade dentro dos 2 dias. Você não deve levar dias a mais, porque aí você começa a atrasar todas as suas outras atividades. Você começa o quê? A perder tempo, a usar um tempo precioso que você poderia estar indicando ou destinando para outras atividades e você acaba perdendo em uma única atividade que talvez não fosse nem tão importante ou prioritária assim. Uma tarefa muito difícil, por exemplo, ela deve ser dividida em partes. Ela deve ser trabalhada cada parte de modo contínuo. Não é para você dividir em partes e deixar cada parte ali. Você tem que dividir as partes, só que essas partes estão entrelaçadas, porque elas fazem parte de um caminho, digamos assim. Para chegar no ponto seguinte, você precisa ter feito o primeiro ponto de forma adequada. Por exemplo, no meu caso, eu estou escrevendo meu TCC. Então, eu não posso. Eu tenho que. Há etapas a seguir. Primeiro, eu tenho que delimitar o meu tema, saber quais são os meus objetivos, a área onde eu vou estudar. Eu preciso fazer um levantamento do que eu tenho já escrito, o que eu tenho de bibliografia para fazer. Depois, eu vou para a etapa de pesquisa no campo, se é que for o caso, eu vou para a etapa da escrita deste trabalho, juntar esses dados
trabalhar com esses dados, escrever. Então, tudo passa por uma etapa. Por mais grandiosa que possa ser a tarefa, ela deve ser dividida em etapas e essas etapas devem seguir um modo contínuo. Você não deve ir para frente, pular uma etapa e depois voltar nela. Você deve dar continuidade nessas etapas. É interessante também, principalmente quando a gente fala nessa parte de grupo de base, nessa parte de comunidade também, dar recompensa a si mesmo e aos demais participantes do membro, quando a gente cumpre uma meta ou uma meta é atingida. Bom, estabelecemos, por exemplo, esse mês no grupo que cada um deveria trazer mais um participante. Se ao final do mês a gente conseguiu atingir essa meta de mais um participante, todos os que estão envolvidos com essa meta devem ganhar uma recompensa. Talvez não uma recompensa financeira, mas algo que satisfaça, algo que demonstre a importância da atividade que foi realizada. Pensar positivamente é essencial sempre, em qualquer etapa da sua vida. Você tem que fazer pelo menos uma coisa dentro do seu dia, dizer assim, não, isso aqui eu estou fazendo porque eu realmente gosto, porque é realmente importante e essencial que eu faça para que eu me sinta bem. É importante que a gente lembre que o tempo ele é democrático. Ninguém tem mais ou menos tempo. Todo mundo tem exatamente 24 horas dentro de um dia. O que vai definir é a forma como você trabalha essas 24 horas. Se você passa 24 horas por dia desperdiçando o seu tempo ou se você aplica essas 24 horas e trabalha de acordo com as suas necessidades dentro desse tempo que você tem. É importante que a gente não se perca em meio a tantos compromissos. É vida pessoal, é vida pastoral, é vida na comunidade, é namoro, é escola, é trabalho, é muita coisa e a gente não pode começar a se perder no meio de todos esses compromissos porque a gente acaba perdendo a nossa responsabilidade e deixando de fazer coisas importantes em todos os aspectos. Então, como administrar melhor o nosso tempo? Que etapas devemos seguir? Existem algumas vantagens quando a gente se organiza. A gente sabe o que deve ser feito, o quanto cada tarefa vai demorar para a gente fazer. A gente consegue ter um maior controle do tempo. Então, ao organizar-se, você sabe exatamente. A minha tarefa hoje é lavar roupa, por exemplo. Eu sei que hoje eu vou gastar 1 hora lavando roupa. Então, se eu tenho 3 horas livres por dia destinado para lavar roupa e eu vou gastar só uma, eu posso usar essas outras 2 horas desenvolvendo outra atividade. Identificar as ações improdutivas. Coisas que não vão me trazer benefícios, que só vão roubar meu tempo, que vão me fazer eu me desgastar fora da atividade de planejamento. Conversas desnecessárias e diminuindo tudo isso a gente aumenta o nosso desempenho. Como eu já disse, dividir as atividades. Por mais grandes que elas possam parecer, dividi-las em etapas ou então dividir essas tarefas com pessoas, com outras pessoas, até porque você não dá conta de tudo sempre em todos os momentos. Existem horas de delegar atividades, de passar atividade para a responsabilidade de outra pessoa, principalmente dentro de um grupo ou dentro de uma coordenação pastoral. Quando você é o coordenador, você não pode assumir todas as responsabilidades para você, porque você não dá conta de assumir isso. Existem pessoas que estão dentro da coordenação, que fazem parte da composição da coordenação, que estão ali exatamente para isso, para trabalhar de forma conjunta, exercendo atividades que uma única pessoa não daria conta de exercer e fazendo com que aconteça a atividade, o trabalho, a meta proposta da melhor forma possível. Quem domina a própria agenda, quem sabe exatamente o que tem que fazer, na hora que tem que fazer e quando tem que fazer, ele tem maior destaque, ele consegue, como eu posso explicar? Ele tem maior destaque frente às outras pessoas, ele é motivo de orgulho quando ele está incluído dentro de algum grupo, incluído dentro de alguma empresa, na parte profissional. Ele é motivo de referência quando você delega uma função e aquela pessoa dá conta de fazer o que foi mandado no tempo exato, é motivo de destaque.
Mas por que é preciso administrar o tempo, então? Para gerenciar essas nossas próprias atividades e não sermos dominados por ela. Não termos, por exemplo, num domingo à tarde, em vez de a gente estar livre para ir para a igreja, ir para o grupo, ir namorar, ir passear, tomar um sorvete, não. Às vezes a gente tem que ficar em casa preparando atividades que a gente poderia ter feito no decorrer da semana. E a gente não fez por quê? Porque a gente não soube administrar nosso tempo. A gente foi adiando as etapas, adiando os compromissos, deixando para lá, empurrando com a barriga, e no dia que a gente poderia realmente descansar, a gente acaba tendo que fazer todas essas atividades. Evitar o estresse provocado pela sobrecarga. Quando a gente está sobrecarregado, a gente passa por uma fase muito difícil. Isso é na vida pessoal e em qualquer aspecto da sua vida. Quando você tem mais atividades do que o que você suporta, qualquer coisinha você tá pegando fogo. E tem pessoas que têm tendência ainda mais para isso, para explodir a qualquer momento. Então você acaba virando uma bomba relógio que ninguém não quer nem chegar perto de você. Então, administrar o tempo também vai desenvolver melhor o seu relacionamento com as pessoas, porque você tem um tempo destinado para conversar, você tem um tempo certo para fazer cada coisa. Você acaba ganhando mais liberdade e mais tempo, porque uma atividade que você, sem planejamento, demoraria 3 horas para fazer, planejando essa atividade, você vai demorar 1 hora e meia, por exemplo. Então, esse restante de tempo livre, você pode executar outras coisas, destinar esse tempo livre para outras coisas, ou mesmo para o seu próprio lazer, que é muito importante também. Então, o planejamento ele é fundamental. Você não pode decidir o que é importante hoje se você também não sabe o que é importante para você amanhã, o que você vai querer amanhã. Então, por isso que é importante o planejamento. Saber o que eu quero alcançar, quais as etapas eu quero alcançar, para poder me planejar direitinho para que eu consiga executar cada atividade ao seu tempo e alcançar cada meta e objetivo proposto. Então, a gestão do tempo, ele passa pelo planejamento, onde você vai planejar essas atividades que você vai fixar os seus objetivos, dizer quais são os seus objetivos. O meu objetivo hoje é lavar roupa, ir no mercado, passar a roupa e estudar e fazer comida. Eu tenho 5 objetivos. E você vai hierarquizar esses objetivos. Qual objetivo eu tenho que fazer primeiro? Desses 5 objetivos, qual é o mais importante no meu dia de hoje? O que eu tenho que realizar primeiro? Qual vai demandar mais tempo? São todas questões que estão envolvidas na gestão do nosso tempo. E como a gente deve se planejar então? Nós devemos escrever essas atividades, devemos saber quais são as nossas prioridades, estimar os tempos que a gente vai gastar na realização dessas atividades, descartar essas atividades que não são prioritárias, saber exatamente estabelecer o que tem de importante e urgente para que eu faça, do que não tem tanta necessidade ou tanta urgência de execução assim. Aqui vão algumas dicas, então, para que a gente possa otimizar o nosso tempo. Nós precisamos saber quais são os nossos pontos fortes. O autoconhecimento é muito importante nessa questão. É importante que nós usamos as nossas habilidades para trabalhar de maneira rápida e maneira eficiente, não perdendo tempo com questões de não pouco significativas, por exemplo. Fazer as listas, como eu disse, registra tudo o que você tem que fazer e você vai priorizando o que é mais urgente. Deste modo, quando você chega no fim do dia, por exemplo, quando você já está cansado, você só tem mais assuntos mais leves, coisas mais light para resolver. Não tem, por exemplo, aquela bomba, aquele problemão todo para resolver na parte do dia que você está mais cansado. Tudo isso é questão de planejamento, saber executar as tarefas. Anote, cumprir prazos. É essencial anotar tudo que foi dito na hora que foi dito. Não confia na memória, porque você virou a quadra, já era, esqueceu. Por experiência própria. Onde eu trabalho agora, eu trabalho numa lanchonete de garçonete no período noturno. Então a gente tem que anotar o pedido. E às vezes você chega na mesa, uma pessoa só e ele pede uma coisa bem simples, básico, o que sai toda noite. E a gente tem que anotar esse pedido no caderno lá na cozinha. A hora que eu chego na cozinha, eu já não sei mais o que o cliente da mesa pediu. Agora você imagina,
foi uma mesa, um cliente, um pedido só, uma noite simples. Agora você imagina tudo isso numa noite inteira, com vários clientes, com todo mundo. Então a sua cabeça não vai, você começa a pirar mesmo, começa a dar tilt, sua cabeça ferve e você não dá conta. Por isso, por mais insignificante que possa parecer para você, anota porque aquilo tem valor, você vai precisar. E se você anotou e sabe, importante, saber onde foi anotado, você vai saber o que você precisa, o que foi dito ali, o que ficou decidido, o que tem que ser feito, quem vai fazer, quanto tempo essa pessoa tem para executar essa atividade. Organização. Por isso, importante da agenda, por isso, saber aonde está. Você tem que organizar o seu local de trabalho. O seu local de trabalho, o seu local de estudo, aonde você estiver, um ambiente ao qual você está inserido deve ser organizado, para que na sua ausência qualquer pessoa tenha condições de chegar no local e executar a atividade que você deveria executar. Por exemplo, no computador, às vezes a gente vai salvando aquelas pastas assim, geral, não sei o que lá, diversos. E diversos é o quê? Diversos tem faculdade, diversos tem trabalho, diversos tem tudo. E não deve ser assim, faculdade, faculdade, trabalho, trabalho, pastoral, pastoral, grupo de base, casa, casa. Todas essas atividades diferentes devem ser salvas de maneiras específicas para que facilite a sua localização. Como eu já disse, dividir as atividades é fundamental. Deve-se separar o que é mais complexo em partes menores, distribuir ao longo do dia para que não se passe muitos períodos em apenas uma única atividade, para que isso não se torne cansativo e para que você não perca o foco daquela atividade também. Às vezes você passa muito tempo em cima de uma coisa, você não percebe os erros que às vezes você acaba cometendo. Isso é muito claro, por exemplo, quando você está escrevendo alguma coisa. Às vezes você passa meio dia escrevendo ali e você acaba escrevendo palavras erradas ou cometendo erros de concordância, que ao repassar a leitura, você acaba não percebendo porque aquilo já está impregnado, digamos assim, você está na sua mente de tal forma que você passa por cima do erro e não consegue perceber. Por isso é importante destinar os tempos exatos e distribuir eles para a execução dessas atividades. E o muito importante também é evitar o desperdício. Se você sabe que na sua cidade, no lugar onde você mora, você vai encontrar trânsito, engarrafamento, ou você está sujeito a qualquer tipo de imprevisto nesse sentido, sai mais cedo. É para o encontro da igreja. O grupo de base hoje começa às 6. Eu não vou sair de casa 10 para 6 se eu sei que eu tenho que atravessar uma cidade grande. Eu vou sair de casa meia hora antes, com tempo para chegar lá e não chegar atrasado. Por exemplo, aqui eu gasto 10 minutos para sair da minha casa e ir até a faculdade. Só que se eu pegar meio segundo de trânsito ali, dois carros na minha frente, não vai ser mais 10 minutos, vai ser 15 ou 20 minutos. Se minha aula começa às 8 horas da manhã, por que que eu vou sair de casa exatamente 8 horas ou faltando pouco tempo para as 8? Eu tenho que sair com prazo de antecedência maior. Tanto para ir para um grupo, quanto para ir para um trabalho, quanto para ir para a faculdade, quanto para ir para a escola. Qualquer tipo de atividade que você for realizar, você tem que ter responsabilidade com os horários. É tão deselegante você marcar alguma coisa com alguém ou ter alguém à sua espera e você chegar atrasado. Para mim, é um cúmulo da falta de educação isso. Se você marcou 2 horas, é porque é para começar 2 horas. Se você marcou 5 para as duas, não é 2 e 5, é 5 para as duas. Então, prazo, compromisso é muito importante. Vida pastoral, vida pessoal, vida profissional são aspectos e pontos que você não deve aplicar em uma parte só da sua vida. Você tem que levar para a sua vida inteira, porque isso te faz uma pessoa melhor. Quanto mais agradável é você marcar uma reunião, um encontro, um evento, e tá todo mundo lá na hora marcada, tá todo mundo esperando para que aquilo aconteça exatamente na hora. Não adie os compromissos, como eu já disse. Não vai empurrando as atividades para fazer depois. Tem que fazer
isso vai gerar um acúmulo de serviço. Você vai aumentar o estresse, pode perder os resultados, ter projetos mal feitos. Então, é interessante que você faça isso no tempo certo. É importante também que você selecione e resolva os problemas, as pendências, uma de cada vez. Não adianta você estar com 5, 6 problemas e tentar resolver todos ao mesmo tempo, tentar organizar tudo ao mesmo tempo. Você não vai conseguir, você vai gastar muito mais tempo do que o necessário, muito mais tempo que você gastaria. Faça uma coisa de cada vez. Destine o tempo certo para cada atividade que você tem que realizar, para cada problema que você tem que resolver. Como eu já disse, planejar-se é fundamental. Procurar fazer reuniões objetivas quando for o caso. Planejamento com metas claras, metas objetivos para cada encontro, para cada reunião que a gente for fazer, para cada ideia ou para cada evento que a gente for fazer. Às vezes a gente faz reunião para discutir que dia que vai ser a reunião. Já aconteceu isso muitas vezes. E esse não é o objetivo. O nosso objetivo é chegar a uma reunião e sair dali com dados, ideias e atividades a serem realizadas, com algo mais concreto do que a reunião para a próxima reunião, né? Então, quando a gente for assumir várias atividades em um dia, a gente tem que lembrar que o dia tem só 24 horas, ele não tem mais que isso. E dessas 24 horas, eu, por exemplo, preciso de 8 horas diárias de sono. Então, dessas 24, eu já perdi 8 dormindo. Entendeu? Então, por que eu vou assumir mais compromissos do que as horas que eu tenho durante um dia, do que o tempo livre disponível que eu tenho durante o dia para realizar essa atividade? E a falta do planejamento, o planejamento vai nos ajudar a cumprir de forma melhor as etapas, essas atividades. E a falta desse planejamento, essa improvisação, esse ter que chegar na hora e fazer inventar alguma coisa, ele vai levar ansiedade, depressão, estresse. Às vezes a pessoa trava e não consegue fazer nada, por quê? Porque não se planejou. Por exemplo, ao vir aqui hoje aplicar esse curso para vocês, a gente está se planejando desde o final de 2014, a gente já está tendo reunião, a gente já está fazendo esclarecimentos, decidindo temas, estudando. Como é que eu chego aqui, por exemplo, para falar para vocês de administração do tempo, de como administrar, de como se relacionar com o tempo, se eu não estudei, se eu não estou preparada, se eu não trabalhei em cima disso, se eu não faço isso na minha vida, não tem condições de fazer. Eu ia chegar aqui, ia travar, ia parar, não ia saber o que falar. Eu ia ter um tempo destinado e não ia conseguir usar todo o tempo destinado para aplicar e passar o conhecimento para vocês, porque eu não tenho preparo algum. Então, a necessidade de a gente ter uma clareza, saber aonde a gente vai chegar, quais são as metas que a gente tem e como chegar, que é esse projeto pastoral, o projeto principal. Saber aonde eu vou, o que eu quero e como eu vou fazer isso. Não adianta você dizer assim, eu vou fazer um crochê hoje. Tá, mas que crochê que você vai fazer? Como é que você vai fazer? Você vai fazer ponto simples, ponto duplo? Vai fazer de correntinha? Vai usar agulha grossa, linha fina? Então, tudo isso você tem que se planejar, saber aonde você está, aonde você quer chegar e como você vai chegar. E muitas vezes o problema não é excesso de trabalho, excesso de atividades a ser desenvolvidas. É só a falta do foco e do planejamento. O tempo que você tem é o mesmo e a quantidade de atividades e a forma que você vai desenvolver e trabalhar é que vão diferenciar. Então, é necessário organização. O primeiro passo é planejar o seu tempo, como já foi dito. É anotar tudo na hora, ter condições de anotar tudo o que for dito. Fazer uma lista dessas atividades, do que tem que ser realizado, como vai ser realizado, saber priorizar, distinguir, no caso, o que é prioritário, o que é secundário, o que é urgente, o que é importância, se é uma importância alta, uma importância baixa, saber delimitar esse espaço para cada atividade, qual a importância real dessa atividade. É fazer, como eu disse,
cada coisa ao seu tempo. Não tentar fazer 10, 20 coisas ao mesmo tempo, porque nenhuma sai bem feita. É usar uma agenda, usar um caderno para você anotar, é saber aonde guardar esse material para que depois você tenha condições de retornar e ele saber o que foi dito, o que foi falado, o que cada um ficou responsável para fazer. Saber arquivar os textos importantes e os materiais, saber aonde cada coisa deve ser guardada, cada coisa tem o seu espaço. Chegou um material hoje, você não precisa ler ele hoje, você não precisa fazer a demanda dele hoje, você pode fazer semana que vem. Então você deixa ele para o menos importante. E chegou alguma atividade que você tem que fazer exatamente agora. Então essa vai para a parte dos importantes e urgentes. E tudo é uma questão de criar hábito. Por exemplo, lá em casa, todo final de tarde a gente senta para tomar chimarrão. É ali onde a gente conversa, é ali onde a gente troca ideia, é ali a gente conta para cada um como é que foi o dia, vê o que aconteceu. É ali aonde a gente consegue sentar, relaxar, bater um papo e saber um pouquinho mais da vida de cada um dentro da nossa família e saber o que está acontecendo com cada um. Então é um hábito que a gente criou. Da mesma forma, você cria o hábito de anotar o que está sendo falado, anotar o que está sendo pedido, de guardar de maneira correta o que deve ser guardado, o que é importante. É interessante também localizar os ladrões do tempo, aquilo que vai roubar o nosso tempo, o que é causado por nós mesmos ou pelo ambiente. Por exemplo, hoje na parte da manhã eu estava estudando aqui na varanda de casa e no meio do estudo eu ouvi uma conversa da minha vizinha, que é pequenininha, que é criancinha. Mas a hora que eu ouvi a conversa dela, o meu foco acabou. Eu não conseguia mais me concentrar na atividade que eu estava fazendo. Isso aconteceu pelo ambiente onde eu estava inserida, onde eu estava estudando. Às vezes é causado por nós mesmos. Telefone é uma dos principais ladrões de tempo. Ali você tem tudo na mão e às vezes você acaba perdendo muito tempo com coisa supérflua e deixando de fazer o que você tem que fazer. Então, localizar esses ladrões de tempo e aniquilar eles, digamos assim, diminuir eles, fazer com que eles não interrompam e não tomem tanto o seu tempo assim, é essencial para que você desenvolva melhor as suas atividades. Separar o material por níveis de prioridade e importância. O que já foi demandado, o que já foi feito, o que não tem mais utilização, é inútil, joga-se fora. Tem material que está chegando agora que precisa ser visto urgente? Caixinha dos urgentes. Não é tão urgente assim? Vai para o lugar dos não tão urgentes assim. Você tem que saber, chegou, saber destinar para cada lugar que vai ir cada coisa, para onde cada coisa vai se encaixar. Como já foi dito, é importante também delegar. A centralização ela tem o seu lado negativo. Como eu já disse, a gente não dá conta de tudo. A gente não consegue abraçar o mundo, como dizem, né? A gente sempre deixa a desejar em alguns aspectos. Então, as tarefas elas devem ser delegadas de acordo com os dons e talentos das pessoas. A gente pode observar isso muito bem em um grupo de base. Tem pessoa que canta super bem, adora cantar e faz isso com o maior prazer. Deixa delegado para essa pessoa essa responsabilidade, porque você assim tem como cobrar de alguém a responsabilidade por aquilo. Agora, se você não delega a função, fica tudo para uma pessoa só, essa pessoa não vai dar conta de fazer. É para cantar, é para limpar o ambiente, é para preparar o material, é para imprimir xerox. E aí, ela conseguiu fazer tudo? Não, ficou faltando partes que ela deixou a desejar. Então, é importante saber destinar para as pessoas atividades que elas possam realizar para tornar a nossa vida mais fácil e otimizar o nosso tempo. Por isso é importante que a gente estabeleça metas, tetos, prazos para que essas atividades aconteçam. Porque a gente fala assim, a gente vai fazer um encontro. Tá, o tema é amizade. Tá, mas a gente não disse que dia que vai ser, que horas que vai ser, aonde vai ser, quem vai preparar, quem vai cantar,
quem vai fazer a dinâmica, quem vai fazer a leitura bíblica. Aí passa um mês, passa 2 meses, e alguém pergunta, e o encontro? E o encontro da amizade, cadê? Não saiu ainda porque não foi delegado funções. Foi só falado, não foi estabelecido uma meta, não foi estabelecido um prazo, não foi estabelecido nada. Foi algo dito, ninguém anotou o que seria feito, nem a atividade de cada um, e acaba se perdendo no tempo e acaba não sendo executado. É importante, quando a gente delegar essas tarefas, que a gente acompanhe a execução dessas tarefas. Mas é para acompanhar, visualizar. Não é aquele acompanhar de lá, meter o dedo e mexer e tentar tirar as pessoas para fazer. Não, você já delegou, é porque você não vai fazer. Você vai deixar que outras pessoas façam. Você vai apenas conferir se elas estão trabalhando de forma correta, estão executando a atividade da forma que ela deve ser executada. Bom, então, para um bom planejamento, para que aconteça tudo da melhor forma possível, é necessário que se responda algumas perguntas. O que? Estabelecer uma meta e detalhar os resultados esperados. Você tem metas, mas o que falta para você alcançar essas metas? Você tem que saber qual o seu objetivo e saber como você vai chegar naquele objetivo. Esclarecer a meta e detalhar o que você espera daquela meta. E você vai dizer, a segunda pergunta é quem? Quais são as pessoas responsáveis por cada etapa deste trabalho? É você mesmo que vai ser responsável? Existem outras pessoas que vão ser responsáveis por essas etapas, que vão fazer essas atividades? A outra pergunta é o porquê. Definir um motivo para que todos se envolvam com o trabalho, para que essa meta seja atingida da melhor maneira possível. As pessoas são motivadas, elas precisam de motivações, elas precisam de um porquê trabalhar, principalmente quando a meta é coletiva. Então você tem que dar, digamos assim, às pessoas o motivo pela qual elas estão trabalhando naquela meta, pelo qual eles devem atingir a meta proposta para que ela seja trabalhada da melhor maneira possível. Como? A gente vai definir as etapas que devem ser completadas, os passos que devem ser seguidos, os procedimentos que devem ser utilizados para que a realização daquela atividade ocorra da melhor forma possível. A outra pergunta é o quando. É o limite, a data, o tempo que você tem para o começo e para o fim do plano, da atividade que deve ser executada. Tudo tem um começo, um meio e um fim. Você já respondeu como você vai atingir essa etapa, agora você precisa responder quando você vai fazer, com quanto tempo você tem disponível para a realização daquela etapa, necessário para que aquela etapa seja realizada. E a outra pergunta é onde? O lugar para execução dessas etapas, desse plano. Aonde elas vão ser executadas? O que cada etapa, o local de cada etapa para que elas sejam e aconteçam da melhor forma possível. É importante também preparar-se bem. O segredo do sucesso ele está na preparação e não deixar nada para amanhã ou para depois. Aproveitar o tempinho. Sobrou 5 minutos aqui, otimize seu tempo. Faça algo dentro daqueles 5 minutos. Não deixe aqueles 5 minutos passar em vão. Evite interrupções para trabalhos que exigem maior concentração. Você precisa de uma demanda de tempo maior, de um esforço maior, de uma atividade maior para realizar um plano e você não deve sofrer interrupções. Você deve estar executando essa atividade no local onde a concentração seja a maior possível para que você consiga desenvolver bem essa atividade. Como eu disse, para realizar essas metas e atividades, as pessoas devem estar motivadas. Então, a sua motivação para chegar até o final daquela etapa deve se manter ao longo da etapa. Por mais que apareçam tropeços e percalços na etapa, você deve se manter motivado para chegar ao fim dessa etapa e concluí-la. Aprender a fazer leitura dinâmica, que vai facilitar muito a sua vida em alguns aspectos para demanda de tempo e realização de trabalhos. A leitura dinâmica te ajuda muito, te abre a mente de forma significativa. E você também deve seguir o ritmo do seu corpo.
Não adianta nada você ter tempo para fazer uma atividade, mas não ter muitas vezes condições físicas, espirituais e psicológicas para realizar essa atividade. Então você deve estar em sintonia com o seu corpo, com o que você tem condições de fazer para fazer e executar da melhor forma possível. É necessário acompanhar sistematicamente essas metas que estão ocorrendo dentro do planejamento, para que não aconteça o que? A gente estabeleceu uma meta no começo, a gente quer sair de A e chegar até B. Só que às vezes a gente, percorrendo esse caminho, a gente perde a visão do conjunto. A gente se perde no meio dessa meta. Aparece qualquer coisa aqui que vai nos atrapalhar. Pronto, já é motivo para esquecer que a gente queria sair só de A e chegar até B. A gente vai para C, vai para D e se perde e acaba não chegando no B. Então, é importante acompanhar para a gente não perder essa etapa. É importante que ocorra uma capacitação técnica das pessoas envolvidas nessa etapa, para que elas tenham condições de fazer e cumprir essas atividades. Não adianta nada você delegar uma atividade a alguém se a pessoa não tem conhecimento técnico para fazer aquela atividade. Ela precisa saber como fazer, como executar a atividade para fazer da melhor forma possível, por exemplo. O que adianta você falar para alguém? Você é responsável pela comida. Se a pessoa nunca cozinhou na vida, não sabe nem acender um fogo, vai adiantar alguma coisa? Não vai. Vai sair alguma coisa boa? Não, não vai. A pessoa pode ser a mais esforçada do mundo, ter a maior dedicação, mas ela não vai conseguir fazer da forma que deveria ser feito, porque ela não tem uma capacitação ainda para resolver e realizar aquela atividade. Outro aspecto muito importante para que funcione de forma eficaz e eficiente é uma comunicação eficiente. Foi mandado fazer aquilo, foi mandado fazer aquilo. Não é para você perder tempo com outras coisas, tentar rebater o que foi te mandado fazer, tentar discutir. A comunicação deve ser eficiente, deve funcionar. Você é responsável por isso. A responsabilidade é sua. Ah, mas eu não ouvi, eu não sabia. Não, foi comunicado, foi dito. Por isso que deve ser eficiente, para que todos tenham consciência do que eles estão fazendo e das responsabilidades e aplicações de cada um. Outro aspecto importante é você saber dizer não. Como eu disse, você tem que estar em sintonia com o seu corpo, saber até onde vai o seu limite. E é importante você saber dizer não, porque, como eu já disse, a gente não consegue abraçar o mundo com as pernas e fazer tudo de uma vez só. É necessário que a gente delegue funções, faça as coisas fragmentadas. E às vezes a gente não tem condições de assumir tal atividade, ou de assumir algum cargo, ou de assumir alguma coisa. Às vezes a gente tem que falar: não, essa eu não tenho condições de fazer, não dá para mim fazer. Outro aspecto importante: paciência com os menos eficientes. Não que as pessoas não tenham condições de fazer ou executar aquela atividade da forma que você faria. Não. Cada um tem o seu tempo, o seu ritmo, o seu conhecimento, a sua forma de fazer as coisas. E às vezes, uns são mais rápidos, pegam as coisas assim mais rápidas que outros. Outros demandam de um tempo maior e de uma explicação maior para fazer a atividade. E você não pode discriminar as pessoas por isso. É de cada um. É da criação, é do que viveu, é do que está empregado no ser de cada um. Então, ter paciência com os menos eficientes ou que você julga ser menos eficientes é fundamental, porque assim não acontece brigas, não acontece discussões, não acontece estresse, não acontece nada que vá prejudicar a execução da atividade, porque você não teve paciência de explicar, por exemplo, 2 vezes para a pessoa a atividade que ela deveria realizar. É importante ter equilíbrio entre a efetividade e a afetividade. Saber trabalhar a eficiência, saber trabalhar a pessoa, a parte de amizade com as pessoas, saber recrear-se também. Como eu disse, ao cumprir uma meta, permita-se alguma coisa, bonifique-se por isso. A meta foi cumprida? Bom, então a bonificação por essa meta ter sido cumprida é um dia de lazer, é uma noite de cinema, é
algo diferente da rotina do qual a gente está acostumado a fazer. É saber divertir-se também. É importante a gente ter uma mística e promover essa mística. Trabalhar em cima dessa mística e do que nós acreditamos e seguimos como certo e como verdadeiro. Administrar a pastoral ou um grupo de base é diferente de administrar uma empresa. Existe a preocupação com eficácia e eficiência, mas também na parte pastoral a gente quer muito o crescimento das pessoas. A gente quer a empolgação, o desenvolvimento, o saber que a pessoa está evoluindo de acordo com as atividades que ela acaba exercendo e com as responsabilidades que eles têm. Então, a parte da espiritualidade é o que vai nos dar força para a gente não desanimar diante desses fracassos e diante de todos os obstáculos que a gente vai enfrentar para a realização dessas atividades. E assim eu fecho a minha palestra.